da Silveira, eu sou licenciada em Letras pela Universidade Franciscana, atualmente faço parte do programa de pós-graduação em Geografia. Minha pesquisa de dissertação intitula-se Feminilidades Negras, um estudo de relações espaciais paradoxais. Conforme evidencia a imagem, o sequestro do povo negro começou aproximadamente no século XV e foram por volta de 12 milhões de africanos trazidos contra sua vontade às Américas. Destes, 40% embarcaram no Brasil. O início da mão de obra escrava negra do Brasil foi na primeira metade do século XVI e foi nos engenhos de açúcar do Nordeste. Primeiramente, é preciso explicar o que é interseccionalidade. Essa teoria ela procura examinar como diferentes categorias biológicas, sociais, culturais, tais como gênero, raça, orientação sexual, religião, idade, dentre outros eixos, interagem em múltiplos níveis simultaneamente. Quando se fala em democracia racial, está se alienando, inclusive, que o próprio processo de colonização do povo indígena não foi amistoso. Nesse sentido, muito menos a vinda desses negros escravizados aqui para o Brasil também aconteceu de forma amistosa. Quando eu falo que existe democracia racial, parece que vivemos todos de maneira igual, sem discriminação, sem conflitos, e isso não foi assim nem lá no início da história, e o que reverbera na discriminação que se tem até hoje. Em seu livro Genocídio do Povo Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, Abdias do Nascimento salienta que no Brasil a escravidão que define a qualidade, a extensão e a intensidade da relação física e espiritual dos filhos de 3 continentes que lá se encontraram, confrontando um ao outro no esforço épico de edificar um novo país com suas características próprias, tanto na composição étnica do seu povo, quanto na especificidade do seu espírito, quer dizer, uma cultura e uma civilização com seu próprio ritmo e identidade. A negação da particularidade histórica do povo negro tem como resultado o que a gente pode chamar hoje de uma falta de autoestima, porque diferente de outros povos que vieram para cá, para o Brasil, o negro não tem contato com esse passado histórico, com a sua cultura, com a sua identidade. Ele não sabe exatamente de que local os seus antepassados vieram do continente africano. Eu concordo com a Isildinha Batista quando ela fala que o campo semântico negro envolve vários significados. Esses significados dentro da sociedade brasileira estão sempre relacionados ao corpo, à marginalidade, a cargos de menor prestígio, à subalternidade e à servidão, como era no tempo da escravização. O termo raça, ele está associado à biologia humana, e o termo etnia está muito mais relacionado à questão cultural, mas não adianta alienar o termo raça em uma sociedade que se organizou em raças e coloca a raça branca como superior à raça negra. Ressalto que dentro dessas hegemonias cria-se uma essência do que seria um corpo negro, que controla quem se assume sujeito negro e quem não. Em uma sociedade excludente, se assumir negro exige de quem o faça uma postura combativa e de resistência. Isso vai desde o cabelo até lugares em que comumente não seriam ocupados por pessoas negras, publicidade, meio acadêmico, cargos executivos, dentre outros. Usar etnia, em parte, seria fazer a falsa afirmação de que a negritude é respeitada em sua cultura como um todo, quando, na verdade, o que há em relação às culturas do continente africano, e propriamente da identidade negra,
é um epistemicídio descarado. É imprescindível que uma sociedade com diferenças sociais gigantescas, como é a sociedade brasileira, reconhecer que existe um grupo que é marginalizado em detrimento de outro. O negro brasileiro, por mais que ele tenha formação, por mais que ele tenha alcançado algum status, algum prestígio social, ele continuará sendo negro e ele continuará sendo tratado como tal. Então não interessa a formação, se ele está bem colocado socialmente, quando for ofender ou afrontar alguns privilégios brancos, esse negro ele vai ser lembrado da condição dele de pessoa negra. Não são raros os episódios de assédio contra a população negra dentro da nossa sociedade. Coisas como nas universidades um professor mandar a aluna negra com seu Black Power prender o cabelo, o negro não conseguir se inserir no mercado de trabalho mesmo tendo formação, enfim, e a própria perseguição das políticas públicas, que são uma tentativa de reparação histórica desse negro que não foi no passado, no pós-abolição, inserido socialmente e que sofre as consequências disso até hoje. Não consegue se colocar no mesmo patamar do que os brancos dentro da sociedade. Eu concordo quando a Sueli Carneiro diz que o epistemicídio também é banimento social e exclusão das oportunidades educacionais, como negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, a imposição do embranquecimento cultural, o que produz o fracasso e até mesmo a evasão escolar, tanto no nível básico quanto no nível superior. Irai Carone, em seus estudos sobre o branqueamento no Brasil, identificou a discriminação racial como um dispositivo que vem garantindo a manutenção dos privilégios das pessoas brancas em relação às pessoas negras. Há para Carone a prática da exclusão moral que nega o outro, e nesse caso o outro é o negro, enquanto ser humano. Dessa forma, exclusão passa a ser entendida como um descompromisso político com o sofrimento desse outro. Passado quase 4 séculos de escravização, o legado deixado é da exclusão, da marginalidade, dos negros ficando à margem de todo o processo, do reconhecimento científico, político e sempre essa questão da desvantagem social para poder competir com o branco em todos esses nichos da sociedade. Para além de entender como é que se forma essa identidade negra, é confrontar como é que um passado nem tão distante de escravização reverbera no que hoje nós entendemos como racismo estrutural. Dentro de uma sociedade organizada por raças, é necessário reconhecer esse racismo estrutural, o privilégio branco, porque o racismo ele não é um problema só dos negros, ele afeta diretamente os negros, mas ele é uma ferida social brasileira. Por isso que é a tarefa de todo mundo combatê-lo. Dentro de uma sociedade organizada por raças, nós precisamos reconhecer o racismo, porque o seu reconhecimento fará com que, de fato, a gente consiga combatê-lo. E essa tarefa ela tem que envolver brancos e negros, porque o racismo, embora ele atinja diretamente os negros, ele é um problema social brasileiro.